Oi pessoal, então estamos aqui no último vídeo do ano de 2021 aqui do meu canal, que começou neste ano, né? Então ao total foram 20 vídeos postados aqui no meu canal do YouTube, o primeiro deles lá em 28 de fevereiro, e aí durante esse período, né, de um ano a gente teve aí teve vitórias, teve conquistas, e aí alguns vídeos merecem aqui agora alguma complementação, porque era um cenário às vezes de um juros muito baixo no início do ano, de 2%, e nós estamos agora fechando o ano com juros aí superior a 9%. Então vale a pena a gente abordar aqui rapidamente alguns conteúdos desses vídeos que eu produzi, que eu postei aqui no canal durante esse ano, tanto para você que não teve a oportunidade de assistir e tem interesse naquele conteúdo, poder assistir agora, e para aqueles que já assistiram, é sempre bom a gente rever o conteúdo para poder fixar aquelas ideias, aqueles conhecimentos. E aí o primeiro vídeo que eu fiz lá em fevereiro era como ter um propósito e dar o primeiro passo para a conquista dos seus objetivos. Então esse vídeo, de uma forma de uma forma simbólica, eu gravei lá na pista Cláudio Coutinho, no Rio de Janeiro. Então você que é do Rio de Janeiro aí já pode ter visitado essa pista, feito uma caminhada, é ali perto do Pão de Açúcar. Inclusive tem uma trilha que você consegue subir para o Pão de Açúcar, partindo dessa trilha Cláudio Coutinho, você consegue até subir ali no Pão de Açúcar de graça, fica aí até essa dica para você. E aí esse vídeo eu quis fazer um vídeo externo, né, que tem também uma questão da dificuldade, é muita gente caminhando, muitas distrações, né, você gravar assim fora embora eu não tenha um estúdio ainda, né, mas você fazer uma gravação externa tem algumas complicações a mais, mas eu fiz questão de gravar esse vídeo. E aí nesse vídeo, os dois primeiros vídeos, né, do meu canal foi muito voltado para essa questão de você ter um objetivo, de você ter um plano, de você ter um objetivo concreto, né, bem palpável, bem nítido, bem definido, para você poder ter um propósito de vida e linkar isso daí com os investimentos, tá? Então os investimentos, eu sempre bato isso daí, o investimento ele não é um objetivo por si só, tá ok? Você não tem como objetivo ficar mais rico, tá? O seu objetivo é você juntar um patrimônio para que lhe possibilite a conquista, né, arcar com algum outro objetivo que de fato é o seu propósito. Então eu posso ter um propósito de viajar, de casar, de comprar um carro, de trocar de casa, e para que esse objetivo seja alcançado eu vou precisar de uma reserva financeira, e aí a reserva financeira entra como um meio, mas não como um objetivo em si. Então esses primeiros vídeos, como vídeos introdutórios aqui do canal, de você ter um objetivo, né, levantar, e aí já entra até o segundo vídeo, né, que também abordava ali os 5 passos, que foi até o vídeo mais visto aqui no canal, em que eu abordo 5 passos para você atingir o seu objetivo. Então você traça lá o seu objetivo de forma mensurável, e tem até um mnemônico, né, que eu tratei lá no vídeo, né, um meta, então de forma mensurável, específico, tem que ter um tempo para a conquista desse objetivo, isso é fundamental, um prazo, estipule um prazo para você atingir o seu objetivo e que seja também um objetivo alcançável. E aí eu botei ali, né, você levantar esse objetivo, ver quais são os obstáculos que te impedem atingir esse objetivo, levantar ações para que você possa superar esses obstáculos, comemorar sempre, né, que você atingir uma dessas metas, um desses objetivos intermediários, e o quinto passo é você fazer uma reavaliação do seu planejamento, caso necessário. Então esses foram os dois primeiros vídeos aqui do canal, que tiveram as maiores visualizações, talvez até por não ser tão ligado à parte financeira, tenha atraído até mais gente para poder estar vendo isso daí. E aí nós tivemos mais alguns vídeos também postados lá no mês de março. O mês de março foi o mês que eu mais coloquei vídeo no canal. E aí o terceiro vídeo que eu fiz foi falando sobre o propósito do canal, então assim, não é bem dicas financeiras, né? Mas como estava no início do canal, eu queria mostrar aquilo que o canal estava se propondo a fazer. E aí eu conto um pouquinho da minha história, né, da minha trajetória. Por um tempo esse vídeo ficou até em destaque no canal, depois eu tirei. Mas ali conta ali os objetivos do canal, que é trazer assuntos de investimento, tentando trazer de uma forma simples, de uma forma didática e objetiva, para que todo mundo tenha condições, seja o pequeno investidor até o grande investidor,
ter condições de fazer bons investimentos. Lógico que depois eu comecei a entrar na parte mais do mercado de opções, que era o meu objetivo principal e ainda é, tá? Mas eu vejo que o mercado de opções é um nicho muito específico, e aí talvez tenha ficado um assunto muito técnico ou complexo para quem é iniciante no mundo dos investimentos, e aí a gente percebe que realmente tem uma diminuição no número de visualizações dos vídeos aqui do canal. Mas eu vou tentar, né, eu estou com um projeto de lançar um treinamento nesse mercado de opções para o ano agora de 2022, logo no início do ano, para que de uma forma bem didática, bem completa, a gente possa ter ali um passo a passo, toda a parte de fundamentação, de forma bem explicativa, e aí mostrando algumas técnicas, algumas aplicações na prática, para que mesmo aquele que seja um leigo completo possa entender e ter a confiança necessária para iniciar, né, aquele que é iniciante no seu mundo de investimento, e aquele que já é investidor dar um passo a mais, buscando aí uma outra alternativa de investimento, que é o mercado de opções, que é algo muito interessante. Esse projeto aí eu vou estar lançando, então se você está aqui no canal e ainda não é membro, ativa aí o sininho, tá ok? Para que você possa ficar por dentro aí realmente do momento que eu lançar isso daí. Porque no mercado de opções eu tenho uma preocupação muito grande, uma responsabilidade muito grande em não passar estratégias com um risco muito elevado, porque a gente não sabe, né? Então às vezes o público aqui do canal pode ser um público muito diversificado, pode ter o iniciante, pode ter aquele que já investe em ações, pode ter aquele que às vezes assistiu só aquele vídeo. Então num treinamento eu posso ter a certeza que a pessoa, mesmo aquela iniciante, começou lá do início, teve uma fundamentação, ela tem o conhecimento necessário para poder discernir e gerenciar o risco e ter sucesso nas operações. E aí o vídeo seguinte, né, voltando aí a questões aqui do vídeo, né, retrospectiva, no vídeo seguinte eu falei da importância de você ter uma reserva de emergência. Então a reserva de emergência é uma das primeiras coisas que você tem que fazer, antes até de começar a investir em outras coisas. Então você precisa de uma segurança. Então você cria uma reserva de emergência e a partir daquele momento você tem mais segurança para poder partir para outros investimentos, até mesmo investimentos mais complexos e mais arriscados, porque você já tem a sua reserva, caso seja necessário você utilizar. E aí mesmo aquele que às vezes tem um emprego seguro, né, que às vezes julga que não é necessário uma reserva de emergência, porque a reserva talvez esteja muito associada à questão do desemprego, e a gente viu muito isso nesses 2 anos de pandemia, né? Muita gente perdendo o emprego, ficando em situação complicada financeiramente. Então a reserva de emergência tem esse lado, mas também tem, mesmo para aquele que tem uma vida financeira confortável, saudável, a reserva de emergência também pode, também pode ser utilizado como uma reserva de oportunidade, aproveitando aí grandes descontos, grandes oportunidades que aparecem na vida, que você precisa de um dinheiro com liquidez para poder entrar nessas oportunidades e dar um grande passo aí nos seus investimentos. Então aí eu abordo ali quais são os aspectos que você tem que levar em consideração na hora de montar a sua reserva. Eu falo como você monta a reserva, quanto que você tem que destinar para montar a sua reserva, quais são as aplicações mais interessantes, e aí eu já destaco que sempre quando você for investir você vai levar em consideração 3 aspectos: rentabilidade, liquidez e risco. Tá? E no caso da reserva de emergência, a rentabilidade é o que menos importa. Tenha isso na sua cabeça. A minha reserva de emergência, a rentabilidade não é o mais importante. Eu tenho que focar muito na liquidez e no risco, porque ela tem que ser uma aplicação segura e que eu possa sacar, né, resgatar esse valor que está aplicado num curto espaço de tempo, no mesmo dia ou no máximo 1 ou 2 dias, para poder, geralmente a emergência vai ser algo inesperado e algo que eu vou precisar daquele recurso rapidamente. Então esses daí são alguns aspectos que eu trato lá no vídeo, né? E aí teve um vídeo seguinte, que até que foi, vamos dizer, curioso, né? Que eu até postei no dia do meu aniversário, que foi eu explicando que às vezes a gente monta uma reserva de emergência e não se atenta, né, ao momento de ter que empregar aquela reserva. Então eu fiz um vídeo no momento que eu estava doente ali, né? E que eu precisei, lógico que um valor muito pequeno diante daquela reserva que eu tinha, mas que eu precisei utilizar parte dos recursos da reserva para poder bancar meu tratamento de saúde, que é importante você ter reserva e também não ter dó quando necessário, quando surgir uma emergência, você utilizar aquela reserva.
E aí no vídeo seguinte, né, eu falei o que você deve considerar na hora de aplicar no Tesouro Direto, no certificado de depósito bancário, em debêntures. Então eu explico ali, né, o que é cada uma dessas aplicações, quais são os riscos de cada uma dessas aplicações. Então, Tesouro Direto, um investimento considerado livre de risco, né? Então, dentro daqueles 3 aspectos, né, de segurança, liquidez e risco, é um investimento muito seguro. A gente fala do CDB, que tem a garantia do Fundo Garantidor de Crédito até R$250 mil por CPF, então também é considerado por pequeno investidor também um investimento de seguro, né? E a debênture, que traz um risco um pouquinho maior. E a gente fala um pouco daquela relação de risco e retorno, então só vale a pena eu me arriscar nesse caso, por exemplo, numa debênture, se o retorno for bem superior aos outros 2 investimentos, né? Então, às vezes, a gente vê debêntures que trazem um retorno, uma rentabilidade inferior ao Tesouro Direto, então não faz sentido, já que você está correndo um risco maior. Então a gente fala essa questão de risco e retorno. Eu falo também da poupança, tá? A poupança que na época tinha uma rentabilidade, hoje que a Selic passou dos 8% e 25%, a poupança ela entra numa nova modalidade de rentabilidade, então ela rende 70% da taxa Selic e mais o TR. Como o TR está zero, a gente considera que a poupança rende 30% a menos do que o Tesouro. Então, mesmo para quem pretende utilizar o recurso num espaço curto de tempo, vale a pena o Tesouro Direto, porque ele vai trazer uma rentabilidade superior à poupança, mesmo que você tenha que pagar o imposto de renda, apesar que o imposto de renda ele vai diminuindo com a passagem do tempo, mas mesmo a taxa mais elevada, aquela que você paga quando você faz o resgate menos de 6 meses, ainda assim a rentabilidade vai ser superior à rentabilidade da poupança. Tá? E o Tesouro Selic também tem a liquidez diária, etc. Então eu falo tudo isso daí, esses aspectos. Esse aspecto de liquidez ele é muito relacionado ao seu sonho. E aí por isso que volta e meia as pessoas me perguntam: Fernando, qual é a dica de investimento? Qual é o conselho que você me traz? Primeiro que eu não dou dica de investimento, né? Eu faço assessoria, eu explico que a pessoa que tem que realmente tomar a sua decisão. Mas a primeira coisa que você tem que fazer é saber qual é o objetivo que você tem com aquela aplicação. Porque esse objetivo ele vai trazer para você um prazo, né? Como eu já falei lá, o T do tempo, e esse prazo é que vai determinar qual é a liquidez do seu investimento. E a liquidez está também muito relacionada com a rentabilidade. Tá? Então, de uma forma geral, aqueles investimentos com prazo grande, né? Com prazo muito grande do vencimento, ou seja, com a liquidez baixa, de uma forma geral, eles vão trazer uma rentabilidade maior. Então você saber conjugar esses 3 aspectos, levando sempre relação de risco e retorno, é muito importante no momento de você escolher as suas aplicações. E aí no final também, né, desse vídeo, eu falo ali sobre as corretoras, mostro ali onde você encontrar uma corretora lá no site da B3, as corretoras cadastradas. Mostro também um site Yubi, onde você consegue comparar as corretoras e te ajudar aí na escolha das corretoras. E aí em abril eu vim com 2 vídeos, né, muito parecidos, que é um vídeo por que as pessoas investem e um outro vídeo por que as pessoas não investem. Então eu trouxe ali no primeiro vídeo, né, 8 razões que eu levantei por que as pessoas investem e depois 6 razões por que as pessoas não investem. Mostrando ali que algumas coisas são mitos, né, muita questão ali no primeiro vídeo, né, porque as pessoas investem para proteger da inflação, né, para poder aproveitar dos juros compostos, que é realmente uma mágica muito grande, você vê o seu dinheiro ele sendo rentabilizado e depois a rentabilidade caindo sobre o principal e mais os juros que já rendeu, e aquilo ali vai virando realmente uma bola de neve. Um dos aspectos é realmente a proteção da inflação. Você tem muito investimento aí que te protege da inflação, que vai te pagar a inflação independente de qual seja o seu valor, acrescida de uma taxa. Então aí a gente tem vários aspectos, né? Foram 8, realmente eu não lembro agora aqui de cabeça todos eles, mas foram 8 aspectos. Veja lá no vídeo para você ver por que as pessoas investem. Às vezes pode te estimular, você que ainda não investe, a partir e a iniciar realmente seus investimentos. E nas 8 razões para que as pessoas não investem, eu mostrei ali algumas coisas que são mitos. As pessoas falam muito que é complicado, e essa questão do complicado, alguns investimentos realmente são complicados, mas isso não pode te impedir de investir, né? Hoje em dia a gente tem acesso muito grande à informação, a livro, a conteúdo na internet, a conteúdo muito bom. Às vezes pode acontecer que você receba muita informação, realmente fique difícil de você separar
né? Gente dando uma sugestão de uma coisa, às vezes outra dando uma sugestão contrária, né? Por isso que realmente é importante você buscar esse conhecimento de forma diversificada. E essa questão do complexo até é um dos motivos de eu querer lançar esse treinamento para poder descomplicar para você um investimento considerado por muitos como complexo, que é o mercado de opções, né? Então a gente vai no passo a passo mostrando aí como você entende desde o início, como é que funcionam as opções, a relação das ações com as opções, toda a parte de fundamentação que vou dizer uma coisa para vocês, eu já fiz alguns cursos de opções, né? E a fundamentação desse curso, desse treinamento que eu vou lançar, é uma fundamentação muito completa, tá? Você não vai encontrar, muitas das vezes a pessoa já quer partir direto para as operações e depois fica cheio de dúvida. Então essa fundamentação vai estar detalhada, vai estar explicada, a pessoa que assistir ali o treinamento da primeira aula vai ter condições, vai entender o necessário e o suficiente de forma objetiva a realizar os seus investimentos. Mas voltando lá, então tem 8 razões, muita da gente também considera que não investe porque não tem dinheiro, e eu mostro ali, o Tesouro Direto você consegue com R$30 fazer o investimento no Tesouro Direto, você consegue com poucos reais também comprar ações, então é um investimento acessível, dá para quem não tem o conhecimento, consegue correr atrás, dá para quem já está velho, dá para correr atrás também, você tem, e aí eu mostro em alguns vídeos também, quando você vai investir, as 3 coisas também que importam, né? É a questão do prazo que você está investindo, da rentabilidade e dos aportes, né? Então, se você começou mais tarde nos seus investimentos, você pode compensar isso daí aumentando o prazo ou aumentando o aporte, tá ok? Então, você investindo mais, teoricamente, você mais velho tem mais recurso para poder investir do que aquele novo, que é estagiário, que está no início da profissão, que recebe, de uma forma geral, um salário mais baixo. Mas ali eu levanto 6 razões, eu lembro que uma delas foi também para poder curtir a vida, né? E isso aí eu escuto às vezes até mesmo de familiares, dizendo para mim que não investe porque não sabe como é que vai ser o dia de amanhã, já estão mais velhos, não tem um prazo para poder esperar a rentabilidade. Pessoal, primeiro que eu acho que realmente você tem que curtir a sua vida, você tem que aproveitar o momento, tem que aproveitar o presente, isso é importantíssimo. Mas você tem que pensar sempre no seu futuro. Tá? No seu futuro e às vezes até mesmo no futuro, talvez, dos seus dependentes, dos seus descendentes, dos seus herdeiros, que vão ficar depois. Lógico que eu não sou a favor de só juntar patrimônio para deixar para os outros, né? Você tem que aproveitar, curtir, mas também pensar naqueles que você ama, né? Como um planejamento sucessório também faz parte. E a gente não sabe, né? Na vida a gente sabe que todos nós iremos partir, não sabemos quando, então um dia nós iremos morrer, mas todos os outros dias nós iremos viver, né? Então saber aproveitar e de forma a você não ter uma velhice sofrida, né? Que você tenha a opção de, quando mais velho, trabalhar ou não de acordo com a sua vontade e não ter uma obrigação para poder sobreviver ou complementar de forma significativa a sua renda. E aí no vídeo que eu postei em junho eu falo sobre o certificado de operações estruturadas, eu mostro ali a teoria, né, e mostro também na prática 2 aplicações que eu fiz em COI, né? Então, é até bom eu revendo esses vídeos, né? Eu vendo como realmente, tirando essa parte toda às vezes mais doméstica, né, mais simplificada, sem estúdio, sem grandes iluminações, sem grandes produções. Hoje até tem um microfone aqui, né, mas está muito ainda engatinhando, mas eu mostro ali, mas eu vejo como o conteúdo, com toda a humildade, foram conteúdos bem feitos, bem produzidos, na questão realmente de conteúdo, né, e de valor. E aí no certificado de operações estruturadas eu mostro ali as vantagens e as desvantagens desse tipo de aplicação, tá ok? Então você tem como vantagem, você não tem o Come Cotas, que tem algumas outras aplicações, você tem a possibilidade de investir alavancado, ou seja, de acelerar, de aumentar o seu retorno, você tem a questão de estar exposto, por exemplo, ao mercado internacional e alguns tipos de investimento que são mais difíceis de você encontrar na bolsa, né? Então você consegue ali, por meio do COI, ter aí uma diversificação muito grande da sua carteira, que é um aspecto muito importante, com um capital protegido, então você recupera, na pior das hipóteses, aquilo que você colocou. E hoje em dia tem opções aí muito mais interessantes, estava até pesquisando outro dia, você tem opções que você recebe, na pior das hipóteses,
o capital protegido e mais a variação da inflação. Então quer dizer, você vai estar protegido da inflação com uma chance alavancada de receber muito mais. Aí um tipo de investimento que eu acho que vale a pena você ver. Como desvantagem, não tem a garantia do fundo garantidor de crédito e a liquidez realmente é muito baixa. Então você tem que esperar aí geralmente 5 anos. Inclusive eu mostro 2 aplicações na prática. Eu investi R$6.000 em cada uma delas. Eu até dei uma conferida ali na rentabilidade. Uma delas, como está muito no início, né, está muito parecido com o CDI, tá? Mas a tendência com o passagem do tempo ela realmente disparar. E a outra, como é autocallable, ela fica ali como se fosse uma rentabilidade zero, né? Como se não tivesse rentabilizado nada, porque ele só, a rentabilidade só vai aparecer realmente ali, basicamente ali nas janelas de observação. E aí eu fiz um outro vídeo, também em junho, falando sobre previdência privada, que é muito mais do que uma previdência complementar. É um assunto que quando eu fiz o meu MBA, abriu muito os meus olhos, é algo realmente... E aí a gente conversa com as pessoas não acreditam. Foi um vídeo que me deu um certo trabalho, reuni um conteúdo bacana para trazer para vocês. Eu acho que vale super a pena. A previdência privada ela é muito mais do que uma previdência complementar. Então no vídeo eu mostro ali uma comparação da previdência social, o INSS, com a previdência privada. O INSS você contribui para a previdência dos outros, né, daqueles que já estão aposentados. Na previdência privada você vai contribuir para a sua previdência, então o risco é muito menor, né? Você vai receber aquilo que você colocou, aquilo que você investiu, diferente às vezes do INSS, em que você tem um teto, né? Às vezes até mesmo independente de quanto você contribuiu, você não vai passar daquele teto, que hoje está um pouco mais de R$6.000, que talvez para você, assim como para mim, não é o suficiente, né? Então a previdência complementar ela surge como uma opção, tanto com uma previdência complementar ao INSS, mas muito mais do que isso. Investir num tipo de investimento que você consegue um benefício fiscal, então é muito interessante. Você consegue fazer o planejamento sucessório, tá? Então a previdência, diferente de alguns outros investimentos, da maioria dos investimentos, em muitos estados não pagam imposto, o ITCMD, que é o imposto ali sobre doações e mortes. A previdência não entra em inventário, então em até 30 dias o recurso daquela previdência ele já é destinado para os beneficiários que você coloca lá. Aqueles beneficiários, teoricamente, pode ser qualquer pessoa, empresa ou pessoa, não necessariamente precisa seguir a regra, né, jurídica dos herdeiros, mas é bom que siga, né? E aí então você tem um benefício sucessório, você tem benefício fiscal, você tem benefício da portabilidade, você consegue transferir o seu investimento de um fundo de previdência para outro sem precisar resgatar e pagar imposto de renda. Isso aí também no longo prazo traz um benefício muito grande. Você pode ter, por exemplo, ali algumas aplicações de fundos de previdência mais arriscadas num primeiro momento. Depois, com a passagem do tempo, você pode transformar, fazer a portabilidade daqueles investimentos para aplicações mais seguras, mais moderadas, né? Tá? Eu falo também no vídeo ali que eu abri uma conta na corretora, investi em previdência para minha filha, pensando lá na frente, e aí eu mostro ali alguns segredos que você consegue não pagar imposto de renda agora, com a elisão fiscal, e ela também não pagar imposto de renda, porque você tem ali a modalidade regressiva, progressiva. Então tá um vídeo muito completo. E aí a gente entra num outro vídeo, BDR de ETF, né? Então assim, BDR, para quem não sabe, é você ter a possibilidade de investir aqui na Bolsa Brasileira e você investir em ativos de empresas listadas em outros países. Então você consegue investir em empresas listadas nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia. Isso te traz uma diversidade muito grande. Isso possibilita que você tenha acesso a investimentos que você não tem aqui no Brasil. Então investimento aqui no Brasil, por exemplo, na área de tecnologia, atualmente de metaverso, de jogos, ter a possibilidade de investir aqui na corretora aqui do Brasil, sem precisar abrir conta lá fora, mas ter acesso a esse tipo de investimentos é realmente uma coisa positiva. E no caso BDR de ETF, o ETF que é uma cesta de ativos, então você já tem no próprio ETF uma diversificação muito grande. Então quando você junta o BDR e o ETF, você tem uma diversificação de quantidade, tem uma diversificação geográfica muito interessante para você colocar na sua carteira. Esses BDR de ETF eu explico lá no vídeo, sempre ali com o final 39. E aí é sempre bom, por isso que eu falo, mesmo você que já assistiu o vídeo,
é sempre bom você rever, né, os conteúdos, porque às vezes você na época não tinha capital para fazer aquele tipo de investimento, não estava no momento bacana, mas você revendo às vezes pode ser que agora você compreenda melhor aquele conteúdo e você tenha agora condições de fazer a esse tipo de aplicação. E aí nós chegamos no mês de julho, que foi o mês onde realmente eu comecei a dar opções, né? Que sempre foi o objetivo meu aqui no canal, trazer opções, porque é um assunto que eu gosto muito, é um dos assuntos que eu mais me dedico, né? E é um assunto que eu acho que realmente pode fazer a diferença para você. Lógico que eu não descarto as outras aplicações, eu tenho outras aplicações, a minha carteira ela é bem diversificada, bem completa, tanto é que nesse ano agora o Ibovespa 3 ou 15% negativo, a minha carteira deu 20% a mais do que o Ibovespa, então estou muito satisfeito com o desempenho da minha carteira nesse ano, tá? A minha carteira, vamos dizer assim, principal, a parte de opções eu deixo até separado, então deu 20% só da carteira tirando opções, e era isso que eu busquei, né? Desde o ano passado, 2020, quando teve toda aquela questão da pandemia, a minha carteira não estava adequadamente preparada. Hoje eu tenho uma carteira muito mais resiliente, que aguenta muito mais o tranco, tá? Pode ser que ela no momento de recuperação, ela recupere mais devagar que o Ibovespa, mas o meu principal objetivo era realmente ter uma carteira protegida, que segurasse aí toda essa questão de pandemia, que até hoje ainda está numa incerteza muito grande, com variantes surgindo a todo momento, mas ter essa coisa protegida e quando começar a andar, aí eu utilizo as opções para de forma alavancada recuperar e surfar na onda quando o mercado realmente entrar numa tendência de alta. Em julho eu comecei mostrando a técnica de venda de call, que é um tipo de investimento que você pode fazer com opções. Nem todos os investimentos, a maioria dos investimentos com opções, você não precisa ter ação. Mas essa venda de call, essa técnica, para que você faça de forma segura, com um risco bem controlado, é interessante que você tenha ação. Lá eu explico para você, tá? E a ideia desse vídeo também surgiu de um comentário de um amigo meu que estava querendo alugar as ações. Aí eu falei para ele, pô, em vez de você alugar as ações e ganhar 2, 3% no ano, que tal você aproveitar essas ações que você tem e que você não está com a intenção de vender e fazer uma operação de venda de call coberta, aproveitando essas ações como garantia e aumentar a rentabilidade. E mesmo você que ainda não tem ação, mas quer comprar uma ação, no vídeo eu mostro como você consegue comprar a ação, vender a call, entrar um dinheiro e dessa forma você baratear o preço médio dessa ação. Então vale a pena, todos os vídeos, vale a pena você assistir. Esse é o primeiro vídeo de venda de call, é um vídeo que pode te trazer uma rentabilidade contínua na sua carteira, com detalhe que você precisa ter a ação. E aí nós temos o segundo vídeo do canal falando sobre opções, que foi como eu mostro a técnica da venda de put, tá? Então nesses vídeos que eu falo sobre opções no canal, eu não abordo muita teoria, eu simplesmente mostro a técnica, tá? Porque a teoria para muitos é um negócio meio chato, e aí eu vou incluir essa teoria lá no treinamento, né, no que eu vou lançar agora aí no início do ano. Porque daí eu acho que é mais interessante, você vai conseguir ter um treinamento, um passo a passo de forma metodológica, né, e aí entender toda aquela questão de opções e depois as operações em si. Então aqui, como eu mostro o vídeo com as operações, eu mostro assim, realmente pegando na sua mão e falando o que você tem que fazer, né, e talvez provavelmente você não vai entender o porquê. Porque para você entender o porquê, eu precisaria de muito mais tempo, né? E é para isso aí que eu estou lançando treinamento, com várias aulas, e aí com mais tempo eu consigo explicar o racional melhor de todas as operações. Mas nesses vídeos de opções no canal, eu explico como você faz, eu explico os riscos daquelas operações, como você entender os riscos, tá? Mas eu vou ali realmente sem explicar o que é call, o que é put, o que é strike, o que é ITM, ATM, OTM, para não confundir, para não te desanimar. Mas nesse segundo vídeo eu falo sobre venda de put, que é venda de opções de venda. E é uma forma de você também rentabilizar. E eu agora estou numa onda muito forte, vendendo muita put, porque você consegue utilizar alguns recursos de renda fixa como garantia, e aí você com essa operação aumentar a rentabilidade da sua renda fixa. Então eu pego, por exemplo, parte do meu patrimônio, coloco no Tesouro Selic, que hoje está rendendo aí mais de 9% ao ano,
E além desses 9% ao ano, eu utilizo essa aplicação como garantia e aí realizo realizo operações em opções, conseguindo aí numa média de 3%, né? Esse é o meu alvo, de 3% ao mês. Algumas aplicações 2%, algumas pouquinho ali com maior risco ali de 9%, mas numa média de 3% ao mês. Então esses 3% ao mês, que me daria aí numa média de 36% ao ano, somado aos 9%, me dá mais de 40%, que é uma rentabilidade aí muito positiva, muito interessante. Então com as opções, você também tem a possibilidade de montar operações de renda contínua, de renda recorrente. Não é uma renda garantida porque opções é renda variável. Então ela vai variando, então tem mês que é 2%, tem mês que é 3%, 4%, 5%, mas ele traz realmente aí uma certa tranquilidade, principalmente se você monta levando em consideração alguns parâmetros, tá? Isso aí com mais calma, com mais detalhes eu vou explicar nesse treinamento, mas no vídeo ali realmente eu taxo ali para você de forma bem rápida, é um vídeo curto, né? Então não dá para ser trazer muita informação. Mas vale a pena, venda de call e venda de put são duas formas que você pode investir e obter renda recorrente do mercado. Na venda de call, para maior segurança, você precisa ter ação, e na venda de put você precisa ter algum investimento para ser lastro ou um saldo. Quem está iniciando em opções, vale muito a pena você ver isso daí. No vídeo seguinte, eu mostrei aí uma operação com opções, né, uma estrutura em que você pode ganhar com opções independente do sentido do mercado. As opções são derivativo das ações, então você precisa ver o movimento das ações e como isso daí repercute, como impacta no movimento e no preço das opções. Em alguns momentos a gente sabe que o mercado ele vai andar, sabe que ele vai andar forte, mas não consegue identificar para onde. Então nós vamos ter aí momentos de incerteza de eleições, quem vão ser os candidatos, quem vai ganhar. Isso daí vai trazer uma tensão, vai trazer uma volatilidade muito grande para o mercado, vai trazer movimentos para cima e para baixo muito grande e você consegue, com estrutura de opções, ganhar dinheiro com isso. Então as opções, uma das características é que você tem estruturas que você pode montar e que você pode lucrar com o mercado subindo, com o mercado caindo, com o mercado parado, com o mercado subindo muito, diferente de quando você compra ação, que você basicamente só ganha quando a ação sobe ou quando você recebe dividendos. Então no mercado de opções você consegue ter estruturas possíveis de serem montadas e possíveis de trazer retornos positivos em diferentes cenários. Lógico que não vai ser uma estrutura única que vai te trazer retorno em qualquer cenário. Você tem que pelo menos ter alguma visualização, alguma análise alguma expectativa do que pode acontecer com a ação, né, num curto espaço de tempo, ou médio espaço de tempo, e aí você montar a estrutura em cima dessa sua análise, dessa sua percepção, dessa sua expectativa. Mas em momentos de incerteza eu mostro ali nesse vídeo como você pode montar estruturas, por exemplo, por ocasião da divulgação dos resultados das empresas. Então a cada trimestre as empresas listadas na bolsa elas divulgam seus resultados e esses resultados na maioria das vezes causam um impacto muito grande na cotação das ações e por consequência esse impacto grande na cotação das ações ele é potencializado nas opções. Então ali nesse vídeo eu mostro como você ganhar tanto se o resultado for positivo ou negativo. Lógico que para isso você vai ter que investir um dinheiro, né? Você vai ter que montar essa estrutura pagando por essa montagem. Eu hoje em dia particularmente, né? Eu realmente tento, baseado em uma análise, adivinhar para qual lado a cotação daquela ação vai depois da divulgação do resultado e monto uma estrutura direcional. Mas nesse vídeo eu mostro para você como mesmo você que não consegue fazer análise nenhuma, como você pode, independente do sentido da variação dessa ação, como você pode montar uma estrutura que pode ser lucrativa com opções e trazer grandes retornos. E aí eu faço também um vídeo depois que eu mostro, né, justamente uma estrutura, né, uma operação que eu montei e que eu lucrei 1000%. Né? Então assim, eu tento não mostrar muito investimentos meus nas redes sociais, né, para não influenciar as pessoas, para que as pessoas não entrem, às vezes, seguindo ali uma estratégia que eu fiz, né, e acabe depois, às vezes, não aceitando os mesmos riscos que eu aceitei. Mas no caso, essa operação
Por isso que às vezes eu mostro operações já encerradas. Nem todas são vencedoras, porque como eu falei, quando você mexe com renda variável, você vai perder dinheiro. Isso aí você tem que entender desde o início. Se você está aplicando em renda variável, em algum momento você vai perder dinheiro. Mas toda a questão é o gerenciamento, é você ganhar muito mais quando você ganha e perder pouco quando você perde. Então ganhar muito quando ganha, perder pouco quando perde, tentar ganhar mais do que perder, isso aí vai fazer com que você seja um vencedor no longo prazo. E aí eu mostrei essa estratégia, tá? Que foi uma compra de put. Eu acreditava que o resultado daquela empresa traria como consequência uma desvalorização na cotação, foi isso que aconteceu e eu lucrei mais de 1000%. E aí também eu fiz 2 vídeos, eu fiz uma enquete e percebi que muitas pessoas que me seguiam não tinham conta em corretora, né? E realmente fica difícil, porque para você ter acesso a toda essa gama de investimento que eu mostro para você no canal, você realmente precisa ter conta numa corretora. E numa corretora eu indico muito mais uma corretora do que um banco. Eu lá no início, eu investia por meio de banco, mas assim, lá no início tinha pouquíssimas corretoras. Hoje tem bastante alternativa de corretora para você, muita corretora boa, muita corretora que não te cobra taxa de manutenção, não te cobra custódia, não cobra nada para você abrir a conta, não cobra nada para você manter a conta. Então eu mostro para você em 2 vídeos ali, um vídeo, quais aspectos eu recomendo você considerar na hora que você vai abrir conta numa corretora. Então toda a questão ali de uma plataforma fácil, uma plataforma amigável, questão de custo, questão de você ter ali uma assistência, né, de você ter um assessor, ou de você ter pelo menos algum canal de atendimento rápido, né? Então é questão de você ter uma plataforma confiável, plataforma segura, que não vai travar, que não vai te deixar na mão. Então mostra ali alguns aspectos para você levar em consideração na hora de você escolher a corretora, né? Como quais são os investimentos que você quer fazer. Então tem corretoras que são mais especializadas em renda variável, outras em renda fixa, e tudo isso aí você tem que ver bem antes de aplicar. E eu mostro um passo a passo num outro vídeo, como você abre conta em uma corretora. Eu mostro tudo aquilo que você vai preencher, aquilo que você vai clicar, onde você clica, onde você coloca. Eu escolho nesse vídeo uma corretora, mas obviamente que a abertura de conta das corretoras são muito semelhantes. Então você vendo esse vídeo, você vai ter condições, certamente, de abrir contas também em outra corretora, porque não vai variar muito esse passo a passo. Então aí nesses vídeos eu mostro como abrir conta numa corretora e quais são os aspectos que você deve levar em consideração para abrir uma conta na corretora, que é o primeiro passo para você nessa jornada dos investimentos e da educação financeira. Num vídeo que eu lancei, que eu publiquei em outubro, sobre quais investimentos, né, que eu sugiro, e até mesmo não é só sugestão minha, né, fazendo toda uma análise de várias sugestões, quais são os investimentos aí mais indicados para esse momento dos juros alto de inflação alta. Então o juros estava 2% no início do ano, hoje está mais de 9%. A tendência de no ano que vem subir mais um pouco, bater aí, fechar o ano talvez em mais de 11%. A inflação que atualmente está acima desses juros, embora a expectativa, né, do Banco Central seja cair, a meta da inflação, né, seja aí na casa de 5%. Essa questão dos juros altos, da inflação alta, eu também acredito que não vai ser algo que vai durar por muito tempo, mas você pode aproveitar essas oportunidades e montar e investir, né, em CDBs que estão pagando boas rentabilidades, tanto CDBs atrelados à inflação, como CDBs pré-fixados. Tem muita gente que reage ao CDB pré-fixado, como eu acredito que essa tendência de alta de inflação e de juros ela vai diminuir, né, vai reverter e depois vai cair vai baixar desses patamares. Eu acho que você ter uma rentabilidade pré-fixada na casa de 14, 15% é muito bom. Eu sugiro ali algumas aplicações, né, não de muito longo prazo, aplicações para 2028 no máximo, né, algumas um prazo mais curto, de 3 anos. Também mostro ali algumas ações que se beneficiam da alta da inflação, principalmente e dos juros, né? Principalmente empresas aí do setor bancário, do setor de seguros, de saneamento, de energia elétrica. Essas empresas elas conseguem reajustar os seus valores e também acompanharem essas variações. O mercado imobiliário também, que tende a reajustar os aluguéis em cima também da inflação, do IGPM. Eu mostro ali e sugiro, né, algumas aplicações, alguns investimentos, algumas modalidades que você pode estar fazendo. E se a gente tiver um aumento de juros nos Estados Unidos,
a bolsa vai cair muito mais, porque vai ter uma migração muito grande de recursos para lá. Então você saber toda essa matemática, todo esse cenário vai te ajudar nos investimentos, é você entrar um pouco melhor preparado nesse ano de 2022, que continua sendo um ano de incertezas, tanto externas quanto também internas, por questão principalmente das eleições. E aí a gente entra nos 2 últimos vídeos do canal, que eu coloquei agora em dezembro, falando sobre alavancagem financeira. Tá? Nesse vídeo eu falo ali sobre a alavancagem, como a alavancagem ela te ajuda a você acelerar, né, os seus retornos, a você ter retornos maiores com menos recursos investidos. Né? Eu mostro ali algumas formas de financiamento que funcionam como alavancagem. Muitas das alavancagens são a crédito, né? Então é um dinheiro emprestado, né? Seja de uma instituição financeira, seja da corretora, porque você também pode operar alavancado com o dinheiro da corretora, né? Mais do que aquilo que você tem. E aí tem as opções, mais uma vez, como uma ferramenta de você operar de forma alavancada, não necessariamente a crédito. Então você consegue, colocando o seu dinheiro, operar de forma alavancada, de forma potencializada, de forma a ter grandes retornos, e aí esses retornos eles vão ser potencializados, tanto positivos quanto negativos. Mas com risco bem controlado, você, em algumas operações alavancadas com opções, você não vai perder mais do que aquilo que você colocou. E por incrível que pareça, existem operações alavancadas, principalmente no day trade, em que você pode perder mais do que você investiu e mais do que você tem. Então, a alavancagem te traz oportunidades, mas também merece cuidados, e aí nesse vídeo eu abordo isso daí. E eu também fiz um outro vídeo sobre o mercado financeiro, sobre viver de mercado. Eu trouxe ali algumas coisas, alguns aspectos considerados como vantagens e desvantagens, né? Questão de mercado financeiro te dá uma liberdade geográfica muito grande, você pode operar em qualquer lugar que você tem um celular, uma internet e um computador. Você consegue, você não tem patrão, você não tem horários. Assim, você até tem horários, lógico, né, que a bolsa ela fica aberta durante um período, mas você não tem todo aquele rigor de horário, de compromissos, muitas das vezes aí que não acrescentam nada. Mas um dos aspectos que eu acho mais interessante do mercado financeiro é a questão da democracia, né, de ser um mercado democrático. Então você que às vezes tem dificuldades para se inserir no mercado tradicional, você consegue às vezes com maior facilidade entrar, operar e ganhar dinheiro no mercado financeiro. Porque o mercado financeiro não interessa se você é homem ou mulher, se é novo, se é velho. E eu já falei nesse vídeo, né? Eu tive uma pessoa que fez um curso comigo em opções, essa pessoa era surda, que às vezes essa pessoa no mercado tradicional não teria facilidade de encontrar um emprego ou seria pouco remunerada, né, devido a algumas restrições realmente de algumas funções, mas no mercado financeiro ela, mesmo com essa limitação dela, ela conseguia ter retornos significativos, porque você precisa ter outras coisas, outros sentidos, uma psicologia diferente, uma disciplina muito grande. Esse daí foi o último vídeo aqui no canal, né, que eu gravei agora durante as minhas férias, e esse agora é o último dos últimos, né, que é essa retrospectiva de todo esse ano de 2021. Foram ao todo 20 vídeos, né? A minha intenção inicial era um vídeo por semana. Mês de março eu sei que eu consegui. Depois aconteceram coisas na minha vida que realmente me desanimaram nessa produção. Eu acredito que isso seja uma semente e que lá na frente eu possa estar colhendo lucros e possa estar atingindo cada vez mais pessoas, mudando a vida e a percepção das pessoas. E por isso também é uma das razões de eu preparar um treinamento voltado no mercado de opções para iniciantes. A minha esposa pergunta, mas vai ser para iniciante? Vai ser para iniciante, tá? E para que qualquer um, aquele que não investe, aquele que já investe em ações, para que possa realmente entender um pouco mais. E o mercado de opções não é para todo mundo, tá? Realmente você precisa de disciplina e de um psicológico muito bom. Mas você podendo ver e aí concluir se é para você ou não. Vai ser um produto bem legal e eu já falo para você, se inscreva aqui no canal para que você fique por dentro de toda essa preparação para o lançamento desse treinamento, tá ok? Vai ser um treinamento fechado e se você gostou dessa retrospectiva, gostou dos conteúdos que eu coloquei, né, nesse ano aqui no canal,
Assista novamente esses vídeos que eu postei aqui. Realmente eu acho assim, foram vídeos de qualidade. E bota aí, dê a sua curtida, né? Clica aí no joinha, se inscreva aqui no canal. Bora crescer. Atitude mental positiva.